Olá, pessoal, tudo bem? Então, como a gente já havia conversado na aula passada, né? Vamos aí dar início a mais uma aulinha gravada da nossa semana. Eu comentei com vocês que a gente iria falar um pouquinho sobre os sintagmas agora, né? Mas nós vamos falar sobre o sintagma devido à utilização do pronome, né? Então, qual seria essa função do pronome dentro do sintagma? Ele vai atuar como núcleo, ele vai atuar como determinante? Então, lá na página 18 da apostila de vocês vão começar a relembrar esse conteúdo. E sintagmas nós vimos lá no sexto ano, né? Nós vimos o sintagma nominal e vimos o sintagma verbal, né? Vocês viram lá que o sintagma nominal, ele exerce também a função de sujeito da minha frase, né? Sendo que o núcleo vai ser sempre um nome, sempre um substantivo, né? E o sintagma verbal, ele vai exercer também a função de predicado da minha frase, né? Sendo que o núcleo vai ser sempre um verbo, né? Então, a partir das nossas próximas aulas agora, vocês, né, já tiveram um pouquinho de noção com relação aos pronomes, né? Que a gente viu lá, teve o pronome indefinido, o pronome oblíquo, né? Então a gente já comentou um pouquinho sobre. E aí a gente vai precisar agora da utilização do sintagma, porque nós vamos verificar dentro do sintagma nominal qual que seria a função desse pronome, né? Qual que é a função que ele exerce. Então, nós precisamos retomar algumas conceituações para que vocês consigam se engajar bem nesse conteúdo, né? E para que a gente consiga aí finalizar esse primeiro capítulo da nossa unidade 2, né? Vocês estão vendo o gênero reportagem reportagem e notícia, e a partir daí, né, a gente precisa muito da utilização dos pronomes, né? Para evitar que os nossos textos fiquem repetitivos, fiquem com leituras cansativas e tal. Né? Então, voltando lá para a questão do sintagma, né? A gente vai verificar aí qual que é a função certinha desse pronome dentro do nosso sintagma nominal. Então, lembrando que toda vez que a gente falar do sintagma nominal, a gente vai pensar sempre no nome, sempre no substantivo, né? Ou seja, o sintagma nominal é aquele que vai exercer a mesma função de sujeito da minha oração, ok? Então, vou compartilhar com vocês aqui um material para que a gente consiga fazer um remember, né? Então, lá, né, os determinantes do núcleo nominal. Então, quando a gente fala de determinante do núcleo, né, a gente fala de inúmeras classes de palavras, né? Nós sabemos que o adjetivo pode ser um determinante, o artigo pode ser um determinante, o numeral, né? Nós temos vários determinantes. Só que nesse momento, ali como a prof já tinha comentado, na página 18 da apostila de vocês, a gente vai verificar a utilização do pronome. Então, nessa primeira aula aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Então, qual seria a questão do pronome, qual seria a influência do pronome. É isso que a gente vai ver nas nossas aulas do Zoom. Só que aí, antes da gente ver isso nas nossas aulinhas do Zoom, ali, antes da gente fazer esses comentários, né, a prof já decidiu fazer esse remember para que vocês consigam lembrar as conceituações, né? Qual é a função do sintagma, né? Qual é a função dos determinantes, qual é a função do núcleo como um todo, né? Então, vamos relembrar isso para daí, posteriormente, a gente poder utilizar também o pronome, né? O pronome dentro dos determinantes, ou se ele vai ser um determinante ou se ele vai ser um núcleo da minha oração, da minha frase, né? Então, assim, ó, nós temos lá, só relembrando, dentro do sintagma nominal, a unidade significativa é um nome, substantivo, foi o que a prof acabou de falar, né? Então, no exemplo aqui, o técnico tem 38 anos, né? Quem é o meu sintagma nominal? É o técnico. De quem é que eu estou falando? Do técnico. Portanto, ele também é o meu sujeito, né? Então, se eu utilizasse lá como um pronome pessoal, né? Ele tem 38 anos. Esse ele, gente, qual é a função que ele ia desenvolver? Será que ele seria o núcleo? Ou será que ele seria um determinante? Qual seria a função dele? Né? Isso é uma questão que eu estou jogando para vocês. Eu quero que vocês pensem. Né? Depois eu tenho o aluno chegou atrasado. Quem chegou atrasado? O aluno, professora. Se foi o aluno que chegou, ele é o meu sintagma nominal. E ao mesmo tempo que ele é o meu sintagma nominal, ele também é o sujeito. João gosta de sorvete, né? Sintagma nominal, o João. Depois, o fidalgo sonhador, né? Quem seria o meu sintagma nominal? O fidalgo, né? Um herói completo, um herói. Então, toda vez que eu pensar no sintagma nominal, gente, nominal vai vir de nome, né? Vai vir de substantivo. É sempre isso. Então, a gente vai ter que pensar nessa linha de raciocínio. Né? E aí, qual é a função desse pronome que eu vou utilizar? O pronome definido, o pronome pessoal, né? No caso do ele, é um pronome pessoal, né? Ele chegou atrasado. Ele está exercendo qual função? Ele está sendo sujeito? Ele está sendo, se ele é o sujeito, ao mesmo tempo que ele é o sujeito, ele é o meu sintagma nominal.
Então, ele sendo meu sintagma nominal, ele vai exercer a função de núcleo ou a função de determinante? Né? Ele determina algo dentro da frase ou não? Ele é a palavra mais importante, que é o núcleo. Né? É nessa linha de raciocínio que eu quero que vocês pensem, né? E aí, partindo desse pressuposto, a gente tem lá, ó, o pronome no sintagma nominal, núcleo ou determinante, que é o que a prof já comentou, é aquele conteúdo que tem lá na página 18 da apostila de vocês. Vocês vão verificar que ele está como um conteúdo bem pincelado, né? Ele está bem curtinho lá, né? Não está assim tão, né? Não está especificando tanto. Eu acredito que seja porque é um conteúdo que a gente já viu várias vezes, né? Em várias unidades, digamos assim. Mas se a gente lembrar da conceituação básica, né, a gente vai funcionar muito bem, vai dar tudo certo, né? Então, assim, o que eu preciso lembrar? Sintagma nominal, nome, sujeito da minha oração. Beleza. Gente, quem é o sujeito? O sujeito é de quem eu estou falando. Né? O predicado agora a gente vai deixar ele de ladinho, a gente não vai utilizar, não nesse momento. Em alguns exercícios que nós fizemos juntos pelo Zoom, vocês já viram lá, sujeito, verbo, complemento. Algumas coisinhas a gente já está retomando, né? Então, no caso do predicado, né, que vai ser o complemento, eu vou ver depois, eu vou ver num outro momento com vocês. Agora vamos focar só no sintagma nominal, que é o sujeito da minha oração, tá? E aí, quando a gente fala de pronome, né, eu coloquei um exemplo aqui que ficou bem tranquilo. Se eu não me engano, até um exemplo que está de uma reportagem lá na apostila de vocês, que é o que a gente está vendo em sala, em sala virtual, digamos assim. Então, a gente tem ali, ó, muitas crianças preferem continuar procurando seus parentes sozinhas. Né? Então, nessa frase, né, eu tenho ali, ao mesmo tempo que eu tenho o sujeito da minha oração, eu também tenho o meu SN. SN é o que mesmo, professora? Sintagma nominal. Sempre, né? Então, muitas crianças. Quem é o sujeito da frase? Muitas crianças, né? Quem é o meu sintagma nominal? Muitas crianças. Por quê? Porque é de muitas crianças que eu estou falando, tá? Ok? Quando eu pensar no muitas crianças, né? Até coloquei aqui em destaque para vocês, muitas crianças, vamos pensar na palavra mais importante, o núcleo. Então, de muitas e de crianças, de quem é que eu falo? Eu falo das crianças. Se eu falo das crianças, né? Nesse momento, a palavra crianças, nesse momento, vai ser o núcleo da minha oração, né? Vai ser o núcleo da minha frase. Vai ser o que vai receber maior destaque, digamos assim. Então, crianças. Esse é o núcleo. E aí, depois eu tenho o muitas, que vai funcionar como um determinante. Então, nesse caso, o pronome, ele vai funcionar como determinante. Gente, só relembrando, determinante, ele vem do verbo determinar, ele determina algo dentro de uma frase, dentro de uma oração. Né? A função básica de um determinante é essa. Lembrando que toda vez que a gente falar de núcleo de determinante, em algumas orações, eu posso ter frases, em algumas orações eu posso ter núcleos que não têm determinante. Ou seja, o determinante ele é facultativo, eu posso utilizá-lo ou não. Lembrando que se a função dele é para determinar, eu vou especificar algo melhor para o meu leitor, certo? Mas ele pode ser facultativo, eu posso utilizar um determinante ou não. Já o caso do núcleo, obrigatoriamente eu preciso utilizá-lo, ok? Então, voltando aqui para a minha frase, se eu tenho muitas crianças, crianças vai ser a palavra mais importante. Se vai ser a palavra mais importante, recebe o nome de núcleo, vai ser o núcleo, né? E aí depois o muitas, ele vai ser um determinante. Por quê? Porque ele está determinando uma quantidade de crianças. Ah, professora, mas eu não sei a quantidade exata. Você não sabe porque a gente utilizou um pronome indefinido. Então, nesse caso, o pronome ele vai funcionar como determinante. É isso que a gente vai ver agora nas nossas próximas aulas do Zoom, tá? Então, professora, mas se a senhora está falando que ele é um determinante, mas a senhora está usando um pronome indefinido, ele não está definindo nada. Sim, ele não está definindo nada, exatamente. Mas eu consigo usar aquela ideia de generalizar. São muitas, são várias. Eu não sei exatamente quantas, né? Mas é bastante. Então, vai ter essa linha de raciocínio, né? Então, nesse momento, o meu pronome aqui, ó, meu pronome indefinido nesse caso, vai funcionar como determinante. Tá? Então, na frase, muitas crianças preferem continuar procurando seus parentes sozinhas, eu vou ter lá como núcleo a palavra crianças e como determinante a palavra muitas, né? Que vai ser um pronome indefinido. Isso aqui vocês vão poder visualizar ali a partir da página 18 da apostila de vocês, do nosso conteúdo.
Ok, pessoal? Eu espero que tenha ficado tranquilo até aqui, né? A prof fez um rememberzinho, porque já é um conteúdo que a gente já viu várias vezes, né? Mas é sempre bom lembrar. E como vai ser aí uma questão que vai ajudar bastante nos nossos próximos passos, né? Da nossa unidade, eu achei que seria interessante a gente retomar desta maneira. Beleza, pessoal? Então, nesse caso, né? O meu pronome ele vai funcionar como determinante do meu sintagma nominal. E a gente vai trabalhar agora só com sintagma nominal. Ou seja, aquele mesmo que exerce a função de sujeito da minha oração, da minha frase. Ok, pessoal? Então, assim, ó, os pronomes, né, eles podem construir sozinhos um sintagma nominal ou funcionar como determinante num núcleo. Então, vai chegar alguns momentos que os pronomes, eles podem sim, foi aquele exemplo que a prof, né, falou lá atrás, ele pode sim construir sozinho um sintagma nominal. Então, se eu digo assim, ó, ele chegou atrasado, né, é um pronome pessoal. Né? Ao mesmo tempo que ele é um pronome, ele vai ser o sujeito da minha frase e ele vai ser também o meu sintagma nominal. Então, ele pode construir sozinho né, a função de um sintagma nominal. Ou, no caso daqueles pronome que a gente acabou de ver ali, que é o indefinido, ele pode funcionar também como função de determinante. Então, em alguns momentos ele vai poder ser o núcleo, né? Porque ele vai funcionar sozinho lá como um sintagma nominal e em alguns momentos ele vai poder ser o determinante, ok? Nessa frase aqui que a gente acabou de ver, o pronome indefinido, ele vai funcionar, né? Como determinante. E em algumas outras orações ele vai poder funcionar também como sintagma nominal. Né? Ah, professora, como que eu vou saber? Vai depender de cada oração, vai depender da análise que a gente tem que fazer de cada oração. Beleza, galerinha? Até a próxima aula, um abraço para vocês, tudo de bom. Tchau, tchau!